Coisa linda, estamos ao vivo, então um salve para você que está aqui no Insta, um salve para você que está aqui no YouTube e no Facebook, estão ao vivo em todas as plataformas possíveis. Se olhar para um lado, olhar para o outro, é essa que é a diferença, mas também não faz muita diferença, o mais importante é sempre o conteúdo. Primeiro de tudo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Skill Podcast ao vivaço, aqui onde a gente fala sobre habilidades comportamentais, discutimos estratégias e também, obviamente, essas habilidades para você alcançar vitórias no League of Legends e também dominar a sua vida profissional, controlar a sua vida profissional da melhor maneira possível. Eu sou o Felipe Tonello, caster de esportes aí há bastante tempo, claro, tô também na equipe da GG do Kate e, primeiramente, ao meu lado ele, o Décio, que está aqui com a gente mais uma vez. E aí, Décio, como é que você está? Boa noite. E aí, boa noite, Tonello. Vamos para mais um bate-papo bacana. Vamos que vamos, vamos que vamos. E também ela, que é a nossa psicóloga aqui no último Skill Podcast, não esteve conosco, mas hoje já voltamos, então tá tudo certo, né? Já tá aí mais uma vez, que é a Lívia. Como é que você tá, Lívia? Boa noite. Fala, pessoal. Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Eu tô abalada ainda com o final da La Casa de Papel, mas fora isso, tá tudo ótimo. Você tá falando, eu falei, pelo amor de Deus, gente, eu acho que eu nunca assisti esse negócio. Preciso começar a ver, é que já tem 5 temporadas, sei lá quantas temporadas, aí eu vou demorar um pouquinho, mas no meu tempo livre eu vejo se eu consigo dar esse salve. E hoje é o seguinte, o tema é medo, receio de não fazer o seu melhor, não desempenhar o seu melhor, tanto no League of Legends quanto na vida profissional. A gente falou bastante sobre habilidades técnicas, né? As habilidades mecânicas, aquela coisa do League of Legends, também na vida profissional, que elas são importantes, mas que elas não vão te deixar no melhor desempenho possível, no alto desempenho sempre. E agora vamos falar um pouco desse medo, que eu tenho certeza que todo mundo já passou de ficar naquela de, eu não estou conseguindo fazer direito, será que eu sou burro, será que eu não vou conseguir aprender, será que eu não vou dar certo, será que alguém falou para mim que não ia dar certo e realmente não vou dar certo, enfim, existem todas essas diversas variáveis que a gente vai comentar e trocar uma ideia aqui hoje, tá? E aquela, para atingir a vitória no League of Legends e dominar a sua vida profissional, você precisa entender que nem sempre as situações do jogo elas vão estar ao seu favor, assim, muitas vezes o jogo não vai começar do jeito que você quer, ou então algumas coisas vão sair do seu controle. Você pode estar numa situação, por exemplo, onde você tem que jogar com um campeão que não é o seu main, não é o campeão principal que você joga, ou então alguma outra situação que você vai ter que dar pressão na sua rota, não dar pressão na sua rota, para encaixar melhor no seu time, e aí a habilidade de trabalho em equipe, ou então, né, jogar em outra rota, fazer alguma coisa que funcione melhor aí nessa situação em geral. E assim, Lívia, isso no mercado de trabalho, né, também é extremamente importante. Várias vezes você não vai estar na sua zona de conforto, mas não é por isso que você tem que ficar com tanto medo, né? Não, com certeza, né? A gente vê que as pessoas, elas têm... É assim, às vezes a gente chega no Instagram e aí começa a seguir a galera que é muito boa, que tem um trabalho muito legal e não sei o que pra lá. E aí a gente vê essa pessoa no topo da carreira dela. E a gente olha pra gente e a gente vê tanto nossos highlights como o nosso backstage, entendeu? Sendo que a galera do Instagram mostra só os highlights. E aí a gente acaba por pensar que só existem highlights. Que todo mundo já começou lá em cima. Ou então, por exemplo, uma vez eu mesmo. Eu tava aqui super feliz com a minha carreira e tal. Aí eu comecei a olhar, tipo assim, as pessoas que eu admiro profissionalmente. E eu fiquei tipo assim, putz, por que essa pessoa, sabe, tá tão na minha frente e eu não tô lá? E depois eu fui ver, tipo assim, cara, todas as pessoas que eu sigo têm, tipo, mais de 5 anos. Eu tenho, tipo, 25. Então, tipo, eu tô 10 anos atrás que elas, sabe? Então é natural que eu não esteja no mesmo lugar que elas. Tipo assim, faz todo sentido. É normal, entendeu? Mas às vezes a gente começa a achar que todo mundo é muito bom, todo mundo nasceu bom, todo mundo começou bom. E a gente olha pra gente e a gente fala, bicho, eu não sou como aquela pessoa. Sendo que a verdade é que todo mundo começou de baixo. Ninguém começou sabendo, ninguém começou com as habilidades todas perfeitamente desenvolvidas. Até a melhor bailarina que você conheceu, o melhor atleta que você conhece, a melhor pessoa, ela não começou tão bem assim. E claro, tem toda uma polêmica e discussões sobre será que a pessoa nasce com um talento ou que ela nasce com não sei o quê. Bom, o que nós temos em termos científicos é que ninguém nasce nada, certo? É que todo mundo nasce em branco e a gente vai se desenvolvendo em cima disso, né? Claro, a gente percebe, às vezes, até com crianças, que algumas têm um pouquinho mais de facilidade que outras para algumas coisas. Isso é óbvio, não precisa ser um cientista para perceber isso. Mas, sempre eu falo um pouco do meu campo, né? Assim, de quando você entra falando de pessoas de alta performance, quando eu falo, por exemplo, de bailarinas de alta performance que eu conheço, cara, aquelas meninas podem até ter um talento, mas elas treinam tanto
que é difícil dizer até que ponto é o talento ou se é o tanto que elas ralaram de treinar, tá ligado? Sim, então, sim, assim, sim. é normal que a gente tenha medo, é normal que a gente não performe muito bem, é normal que a gente não esteja bem o tempo todo, porque leva tempo para adquirir as coisas, não é 1, 2 dias que já tá numa alta performance violenta, né? Sim, sim, demais. E é muito louco, porque até na vida profissional a gente está falando sobre isso, né? Às vezes você vai ter que fazer uma função diferente numa determinada situação e talvez você não tenha a habilidade mecânica, a habilidade técnica para fazer essa função perfeitamente. Então, supondo, né, saindo um pouquinho do League of Legends agora, que a gente falou de lane, falou de, né, de campeão e tudo mais, indo um pouquinho mais para o mercado profissional. Por exemplo, quando eu estava começando, eu comecei como narrador, e aí muitas vezes eu tinha que trabalhar de apresentador. Na época eu não era um apresentador decente, habilidade técnica de apresentação. Eu ficava meio tímido, não sabia as ordens das coisas, né? Falava de uma maneira diferentona e tal. E hoje em dia eu já consigo me virar muito bem. Agora, independente da profissão, pode ser eu no caso de caster, o Décio no caso de empreendedor, no caso, enfim, né, de diversas funções que já fez ali, como psicólogo e tudo mais, às vezes vai acontecer isso, e o que segura a gente, o que não deixa a gente, segura no bom sentido, né? O que não deixa a gente ficar completamente perdido dessa são as habilidades comportamentais, porque às vezes você está muito acostumado a fazer uma função específica, e aí acontece que você tem que preencher algo, ou você tem que dar aquele pulinho a mais, ou você tem que sair um pouquinho da sua zona de conforto, mas se você tem resiliência, se você tem trabalho em equipe, se você tem planejamento, você vai sair da zona de conforto, mas você não vai ficar perdido, né? Dá para remediar e fazer um bom trabalho. Não, claro, claro. Eu gostaria de colocar aqui em questão, essa questão do medo de fazer certo ou fazer errado, trazer aqui para os primórdios. Todo mundo nasce igual, todo mundo começa a engatinhar, mas ninguém começa a andar igual. Cada um leva o seu tempo para aprender a andar. Imagina se tivesse no currículo de todo mundo, olha, o fulano nasceu, começou a aprender a andar com 9 meses, o outro com 6. Olha aí, cara, olha aí o currículo dele como seria fantástico. Quantas quedas esse que levou 6 meses levou a mais do que o outro, ou o outro levou mais do que o outro. O que é importante é o seguinte, olha, quando as crianças aprendem com muito mais facilidades, porque elas não têm medo de se machucarem, nem têm medo de errar, né? Porque a nossa sociedade, ela oprime você ter um comportamento exemplar e acertar sempre, que o erro não faz parte do nosso dia a dia. Isso por uma estrutura que vem desde a Revolução Industrial, onde todo mundo tinha que fazer uma coisa igual todo dia igual, e não podia errar nunca. Só isso, né? As pessoas, para hoje, no tempo que a gente vive, as pessoas precisam errar sim, elas precisam errar. Então, a criança é aí o nosso primeiro paradigma que a gente tem que enxergar. É difícil a vida, é difícil. Começa a gente levando muito tombo. Para acertar em qualquer coisa na vida, como, olha, trouxe um exemplo lindo, a Lívia, da bailarina, né? Eu adoro as histórias de bailarinas, eu adoro o sacrifício que eles fizeram, né? Que grandes personagens os grandes bailarinos foram, que luta diária é a luta os pés todos deformados, dedos todos transformados, mas executam, entram em flow, quando entram num palco e são aplaudidos. E ali não tem erro. Aí a gente consegue ainda ver erros, né? Que ainda tem uma queda que não era para ter acontecido. Porque aí vem a imprensa, todo mundo diz que errou e coisa e tal, não sei mais o que, perde ponto. Mas a vida é assim mesmo. Eu acho que a vida é assim mesmo, cheia de tombos, e tomara que venham muitos tombos, porque são tombos que a gente aprende a acertar. É o meu pensamento. No jogo, na vida profissional, né, dançando, se divertindo. É sempre assim. Sim, com certeza. E uma coisa legal também disso é que nessas situações onde você tem que evoluir, que você vai cair, que você vai errar, que você está num lugar novo, que você está fora da sua zona de conforto, independente, né, de ser uma coisa nova ou uma coisa em geral, tipo um trabalho novo, uma transmissão nova, ou então alguma coisa que não é necessariamente novo, mas que você mudou alguma coisinha e isso vai te deixar um pouquinho ansioso, um pouquinho receoso, né? É normal
ter esse frio na barriga, é normal ter esse medo, essa coisa de, talvez eu não vá conseguir fazer certo, etc, etc. Toda transmissão, sem exceção, eu faço a mesma coisa há 7 anos. Toda transmissão eu fico nervoso, eu fico ansioso, dá aquela coisa de, será que eu vou entrar, será que eu vou conseguir falar um oi legal, será que eu não vou enrolar tudo na hora de começar a falar, né? Como que vai ser isso? Porque é normal, né, Lívia? Inclusive, psicologicamente, essa ansiedade é mais ou menos como se fosse o seu corpo falando, você tem uma coisa importante para acontecer, se prepara aí, não é? Tipo, não é uma coisa ruim, não é uma coisa que vai, tipo, te fazer um mal danado, naturalmente, né? Tem pessoas que acabam indo para um lado um pouco pior, mas não é uma coisa ruim. Uma coisa curiosa, de modo geral, assim, eu não fiz muitos processos seletivos dentro da engenharia civil, mas eu tive uma professora que fez e ela falou que normalmente quando ela vai contratar pessoas que vão trabalhar naqueles lugares muito altos, que tem que andar naqueles guindastes, não sei o quê, para lá, ela normalmente procura pessoas que têm medo de altura. Normalmente, essas são as pessoas que ela procura. Porque ela falou assim, cara, se eu chamar uma pessoa que não tem medo de altura, provavelmente ela não vai ter tanta atenção, tanto cuidado, talvez seja até um pouco displicente, ou relaxada, ou desleixada. Uma pessoa que tem ali minimamente um medinho de altura, ela vai tomar o dobro de cuidado, checar as coisas mais de uma vez e vai fazer aquilo ali. Por quê? Porque o medo, porque a ansiedade, eu vejo muita gente falando assim, eu queria acabar com a ansiedade. O segredo para acabar com a ansiedade, como se livrar da ansiedade? Primeiro que isso não existe, porque os sentimentos é que faz a gente seres humanos. E segundo, porque existe uma função. Não é aleatório, tipo, aleatoriamente é uma função. Não, normalmente o nosso corpo faz isso porque a ansiedade é um sentimento desconfortável que nos leva à ação para que a gente volte a ficar confortável. Talvez se a gente não tivesse aquele sentimento desconfortável, a gente não fosse só ficar relaxado o tempo todo, de boas, tranquilão, entendeu? E assim, Deus me perdoe, mas eu conheço poucas pessoas na vida que alcançaram grandes coisas ficando eternamente bem tranquilões, entendeu? Assim, alguns momentos da vida tem que ter um pouquinho dessa ansiedade, esse frio na barriga, porque é isso que nos move, é isso que nos faz entrar em ação, entendeu? Então, assim, exatamente isso que o Décio falou, né? Os tombos é o que faz a gente querer sair desse tombo e faz a gente querer se movimentar. Se a gente ficasse para sempre de boas, dificilmente a gente ia se expor a situações novas, se expor a momentos desafiadores, para que a gente consiga aprender, se desenvolver, entendeu? Então, existe uma função dessa ansiedade, que é nos levar à ação. Se você corta essa ansiedade, se você, quando eu estiver ansioso, eu vou fazer isso para acabar com a ansiedade. Bom, dificilmente você vai conseguir se desenvolver, se preparar. E com o tempo, você vai aprender a lidar com aquilo ali. Entendeu? Você vai desenvolvendo essa habilidade. Agora, se você evita o conflito, se você evita o confronto, se você evita a ansiedade, como é que você vai aprender a lidar com ela, entendeu? Sim, demais. E acho que isso até é mais comum do que a gente pode até lembrar no League of Legends, por exemplo, né? A gente sempre fala desse espelho, dessa tradução entre o League of Legends e a vida profissional. A gente tá falando, porque na vida profissional, é uma coisa, né? Você tem coisas a perder ali, você tá, num trabalho, né? Às vezes seu chefe pode ficar bravo, alguma coisa assim. Mas se você for pensar, quando você está jogando uma ranqueada, por exemplo, no League of Legends, você também tem o medo de perder o seu ranking, né? Os seus pontos, os seus LPs, né? Ou PDLs, enfim, os pontos de liga. Porque é uma coisa que está em jogo, ou até mesmo quando você vai se divertir, você não quer perder tempo, entre aspas, né? Você quer dar o seu melhor, você quer conseguir vencer, você quer conseguir desempenhar bem. E muitas vezes acontece, por exemplo, de você cair numa rota que não é a sua mais comum, ou então de banirem o seu principal campeão, né? E não adianta você pegar e ficar com muito medo e falar, nossa, eu não sei jogar, já era, perdi, acabou, sou horrível, sou um lixo. Não é assim que funciona, né? Então, de novo, esse medo, esse receio, ele vai fazer com que você, como a Lívia disse, né, do cara que tem medo de altura e tal, vai fazer com que você fale, pera lá, deixa eu dar uma checada extra aqui, será que isso aqui é a build essa aqui mesmo? Porque no outro você tá automático, às vezes você nem percebe que você fez build errada, você nem percebe que você fez alguma coisa errada, que você tá automático. Aqui não, será que isso aqui tá certo, será que isso aqui tá errado, qual que é a melhor decisão? Eu senti isso recentemente, tava fazendo live jogando League of Legends de celular, né, o Wild Rift, o mobile, e aí caiu na rota do meio. E eu não sou mid laner, eu sou horrível jogando mid laner mecanicamente. Não tenho experiência com os campeões e tal, mas de ter as habilidades comportamentais, de saber a teoria, de saber como você tem que se movimentar, tomar as decisões, sabe? De saber o que seria mais interessante ali pro time. Tipo, eu não vou querer ser estrela desse jogo, eu não sei jogar tão bem com esse campeão, mas eu sei como trabalhar em equipe, eu sei como ajudar o meu time. A gente venceu tranquilamente, ainda joguei bem pra caramba, fiquei 8/1/5, acho. Então, assim, deu certo, sabe? Então, de novo, né, as habilidades comportamentais, elas fazem com que você tenha
esse controle maior. E a Lívia falou de experiências, Décio. Ter essas experiências te ajuda também a ter esse olhar um pouco mais crítico, né, de você mesmo. Se autoanalisar, saber quais são os seus pontos fortes, são os seus pontos fracos, né, as suas próprias habilidades, técnicas e comportamentais, quais que são habilidades que você está bem, quais são as habilidades que você ainda precisa praticar um pouco mais. E esse autoconhecimento também é essencial, tanto para se dar bem no League of Legends e principalmente para se dar bem no mercado de trabalho, né, cara? Senão você não vai saber do que você é capaz, assim. Também casa muito com o que você disse, é verdade, né? Se você acha que é a maior defensora das experiências da face da Terra. Eu sou. Se não sai da zona de conforto, você dá um web tapa na pessoa. Eu sou muito essa pessoa. Porque às vezes você vê que isso é aquele negócio. Eu sempre tento falar com muita leveza, brincando e tal, mas isso se torna um monstro quando você não faz. Sabe assim? Cada vez que você evita um pouquinho, esse um pouquinho faz esse desafio ficar um pouquinho maior. E é assim que tá a hora de, sei lá, desenvolver uma crise de pânico. Porque sempre ficou um pouquinho maior, tá a hora que ele tomou conta de você. E é isso que a gente fala sobre isso, por exemplo, esse automatismo no jogo, né? Que a gente tende a jogar no automático, fazer no automático, viver no automático, trabalhar no automático. Só que esse automático, às vezes, vai criando esses pequenos monstrinhos, entendeu? Na gente. Então, a ideia é que a pessoa realmente tenha essas experiências, que ela se exponha, né? Eu sei que muita gente pode ficar chateada comigo, tipo assim, é muito fácil falar com ela que tá se expondo, mas para mim também é difícil, entendeu? Tipo assim, eu vi falando sobre isso, eu sou psicóloga, né, e tal, mas tem várias situações que para mim sempre são difíceis, que eu sempre fico nervosa, sei lá, quando eu vou lançar um produto, quando eu faço uma semana de live, eu sempre fico assim, será que a galera vai? Putz, se for ninguém, eu vou mandar meu esposo entrar no celular dele só pra achar que tem alguém, sabe? Tipo assim. E aí você vai criando essas pequenas estratégias. Por exemplo, uma coisa que me dava muita ansiedade antes era fazer live. Quando eu comecei a fazer, eu lembro que a primeira vez que eu fiz live, tinha horas que não tinha ninguém me assistindo, zero. Total de 0 pessoas, 0 seres humanos. Eu ficava assim, será que eu paro, né? E aí eu fui criando pequenas estratégias, tipo assim, sabe? A primeira live, eu não preparei nada. Só, tipo assim, pensei num tema e falei, vou falar sobre isso aqui. Aí quando chegou, eu fiquei super nervosa. Aí depois eu falei, não, eu acho que é melhor criar um roteiro. E aí eu criava um roteiro, ficava olhando assim de vez em quando. E aí depois eu falei, eu acho que é melhor começar falando com a galera. Eu acho que é melhor deixar pergunta para depois, não sei o que. E aí cada vez que eu ia fazendo, eu ia descobrindo um desafio. E aí por que eu ia descobrindo e aprendendo? Por exemplo, uma vez eu fazia uma semana de lives, que era literalmente uma semana, assim, de segunda a domingo. E eu fiz, começou a vir de sábado, domingo, não vinha ninguém. E eu falei, rapaz, acho que nem eu ia. Se eu fosse assistir, nem eu ia querer ir. Até eu queria ficar descansando. Aí eu falei, então, aprendi. Não faço mais. Da próxima, vai ser só de segunda a sexta, não sei o que e tal. Tem que ter esse horário, esse outro. Então, assim, a gente tratar com leveza disso. Teve outros que o podcast que a gente falou muito sobre essa questão do erro, né? Mas eu sempre tento trazer, tipo assim, uma leveza para isso, sabe? A não ser uma coisa assim, ok, é uma coisa séria. Mas na maioria das vezes não é uma coisa tão séria, que a gente pode tentar em ambientes mais controlados, tipo League of Legends, para depois ter coragem de fazer um ambiente mais complexo, entendeu? Sim, não, demais, cara, com certeza. Só explicando para vocês, família Décio teve um pequeno problema técnico com a internet, mas eventualmente vai estar tudo certo. Já deu um salve no Road lá, que a gente costuma brincar, que é o Gustavo, também membro da equipe, e eventualmente ele está de volta, a gente consegue trazê-lo mais uma vez aqui. Às vezes a gente pensa assim, se eu não conseguir fazer tal coisa, eu errei uma jogada, um trabalho, uma atividade, ou eu fui mal, não tirei uma nota boa, ou então, sei lá, é porque eu sou um lixo, eu sou horrível, nada vai dar certo, eu não sou suficiente, ninguém vai gostar de mim, e fica esse pensamento depressivo, assim, um negócio tipo deprimente, né? Que não é interessante. Ou então, se eu não consigo fazer uma determinada função direito, tal, acho que eu sou horrível, eu sou ruim. Às vezes você tem esse pensamento, e isso é muito destrutivo, né? E também essas experiências, elas são maneiras de você lidar melhor com esse pensamento. Você falou do lance da live, eu lembro que lá no comecinho, quando eu comecei a fazer lives minhas mesmo, né? Não lives, porque live para empresa, tipo o CBLOL Academy. CBLOL Academy tem milhares de pessoas vendo, porque eu já sei que tem milhares de pessoas vendo. Mas quando eu ia fazer live minha mesmo, às vezes batia lá os 0 seres humanos. Eu falava, gente, mas será que né, eu devo ter o carisma de uma folha de alface, né? Porque não é possível um negócio desse. E eu fiz que nem você, exatamente a mesma coisa. Eu já tinha experiência de fazer anos de live para empresas, mas aí fazer o seu é outra coisa. E, inclusive, né, eu faço terapia também, eu falei com uma psicóloga, ele falou, não, porque é assim, assado e tal.
Eu comecei a fazer um roteiro, fazer um negócio, né, me comunicar melhor e tudo, e hoje está muito melhor. Hoje a gente já está criando uma comunidade muito massa lá no meu canal e está muito interessante. E, enfim, essa foi uma experiência nova para mim. E como você disse, né, quando você está num lugar controlado, igual o League of Legends, testa um campeão, testa ser mais agressivo. Como que você vai saber se o campeão, até onde o campeão pode ir, sendo que você não é agressivo com ele? Fica jogando com medo. Não, joga agressivo, aí depois você vai saber, olha, aqui nível 1, nível 2, nível 3, de Renekton contra Riven, nível 1, nível 2 eu não posso jogar para frente. Se eu jogar para frente eu vou apanhar. Nível 3 eu posso, por quê? Porque eu tenho a terceira habilidade, então bora, sabe? Então é uma maneira também de você pensar e evoluir, praticar as habilidades comportamentais, tanto para alcançar essas vitórias dentro do League of Legends, quanto para dominar a sua própria vida profissional, né? Então, né, tem uma coisa que tu falou que foi muito importante também, que é... E aí é mais uma... Pensa aqui comigo, tá? É uma pequena viagem. Mas que a gente entender que existe uma diferença meio que ontológica entre o ser e o fazer. Que às vezes a gente mistura. Por exemplo, eu não fiz isso direito, logo eu sou burro. Ou seja, são dois verbos diferentes que acusam coisas diferentes. Sendo que às vezes a gente acha que o fazer é exatamente igual ao ser. E a gente acaba falando de quem a gente é e se colocando dentro de uma caixa por causa de uma ação pontual, ou por causa de uma perda eventual, ou por causa de um problema específico. E aí isso é uma coisa que é meio que o vício de linguagem que a gente tem. Tipo, se eu não fiz isso certo é porque eu não sou bom, se eu não fiz isso aqui é porque eu não sou não sei o quê. Sendo que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque, poxa, não é porque a pessoa, sei lá, acertou várias vezes na vida e errou uma, que a gente já vai virar essa balança e falar, então ela é ruim. Tá entendendo? Então, assim, isso é um vício de linguagem que acontece o tempo todo, mas tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Não é o que você faz e determina quem você é. Assim, né? Claro que isso aqui dá pano pra manga pra muita conversa. Mas a gente tenta entender e não ser injusto com a gente. Tipo uma ferramentazinha que a gente usa na psicoterapia, que a gente fala pros pacientes, às vezes, eles são muito autocríticos, assim, de tipo, por exemplo, a pessoa erra uma coisa e fala, meu Deus, eu sou burra, eu sou estúpida, eu sou idiota. E aí eu pergunto assim, se fosse um amigo seu, na mesma situação, cometesse um erro, você falaria dessa forma com ele? Ou você falaria com mais amor? Ou com mais cuidado? Então, por que com você é peia e com seus amigos é... Não, cara, vai dar certo. Não se preocupe. Então, eu tento virar esse jogo. Tipo assim, fale com você mesmo como se você estivesse falando com um amigo seu. Aí eles ficam tipo, what? Entendeu? Já dá um bug na cabeça, né? Mas por que com a gente é tanto tipo assim, peia, e com os amigos é tipo, não, cara, eu acredito em você. É verdade, cara. Uma vez um amigo meu de transmissão, inclusive vou tentar puxar o Décio mais uma vez. Alô, Décio, tá nos ouvindo? Dá um joinha, tá? Acho que agora foi. Aê, coisa linda. A gente tava falando sobre o quão importante é, muitas vezes, você se tratar no sentido de ser gentil com você mesmo, né? Na hora dos erros, tanto no League of Legends. Um sentimento que eu tenho muito, nossa, que é muito, muito de League of Legends, é perder a porcaria da catapulta, cara. Tem um Minion lá, para quem joga sabe, você tem 4 tipos de Minion, né? O Super Minion, que é o maiorzão fortão, você tem o Minion Guerreiro, você tem o Minion Mago e você tem a Catapulta, ou a Catapa, que a gente fala. A Catapa dá mais ouro do que praticamente todos, só que ela também vem mais... Ela é mais rara de aparecer, ela vem a cada 3 ondas de Minions, depois muda um pouquinho. Quando você perde a catapulta, mas dá uma sensação de querer, nossa, cara, de querer sair correndo, fazer, não sei, essa sensação que o dedinho aperta, sabe? É uma coisa que... Só que assim, não adianta ficar nesse loop, né? Nessa espiral de tiltado e ficar bravo, porque isso vai, com certeza, diminuir a sua tomada de decisão, você não vai estar pensando corretamente em você mesmo, você não vai estar lendo o que está acontecendo bem ao seu redor, e isso tanto no League of Legends vai te prejudicar na hora de conseguir as vitórias, quanto na vida profissional vai te prejudicar na hora de fazer um bom trabalho, porque senão você vai ficar muito bravo. E, enfim, né, como a gente estava falando, Décio, como que você vê isso, assim, só essa um ponto coisa bem de... rapidinho Claro, sobre isso que tu falou, né, sobre isso de ficar com muita raiva de uma coisa, depois ter que ficar... Aqui no Ceará, às vezes, Barra Interior, a gente tem uma expressão que a gente fala assim, ó, rapaz, 2 trabalhos, ficar com raiva e depois desficar, porque não adianta nada, entendeu? Então, assim, o mesmo trabalho que você vai ter de ficar com raiva, você vai ter o trabalho de não ficar com raiva, então é melhor você nem começar os trabalhos, entendeu? Assim, porque não vai dar resultado nenhum. Claro que eu falo isso brincando, mas às vezes a gente fica furioso, né? Mas eu tenho que pensar isso, eu pensei, rapaz, 2 trabalhos pra mim, ficar com raiva, ficar com raiva, porque depois vai vai, sim. Não, você vai falar contigo, Décio, sobre isso, como que é a sua visão, assim, tipo, de, às vezes você tá numa situação, né, você tem esse receio de, meu Deus, será que
Se eu tivesse naquela outra ia ser melhor, se eu tivesse com outra camisa ia ser melhor, se eu tivesse, sabe, você fica criando razões, assim, né? Tipo, mas no fundo mesmo, na hora de uma situação profissional, não é exatamente o que vai te manter na alta performance, né? E entra a resiliência, entra a tomada de decisão, entra tudo. Não, com toda certeza. Olha, eu acho que a habilidade técnica, ela é fantástica, porque ela me deu um rumo. Ela me deu um rumo. As habilidades hoje, eu já tinha comentado isso, as habilidades comportamentais, elas fazem parte de 90% do meu dia a dia, né? É paciência, é resiliência. Olha, principalmente uma coisa, né, que eu comentei com vocês depois da última live, você ter bom senso, sabe? Bom senso é uma coisa que não se aprende em faculdade nenhuma. Você aprende no dia a dia com as pessoas. E eu estava escutando um pouquinho do que vocês falaram aí. Realmente, nós somos muito exigentes com nós mesmos, né? Somos mais do que qualquer outra pessoa. Eu acho que alguém deve ter tido, assim, pais, familiares muito exigentes. Mas, normalmente, nós é que somos mais exigentes com nós, conosco mesmo, né? Eu acredito que quando você desenvolve habilidades comportamentais, fica mais fácil o erro no jogo, fica mais fácil o erro na parte profissional, fica mais fácil o erro na sua vida pessoal. Por quê? Porque primeira coisa que você pensa é assim, ó, eu sou humano, eu não sou uma máquina. Essa máquina já parou algumas vezes porque não tinha internet. Eu sou humano, eu estou acostumado centenas de reuniões, né? E aí eu vou para uma reunião nova, me preparo, vou para lives e tal, e eu vou, estou em São Paulo, estou no Rio de Janeiro, estou em qualquer lugar do mundo, né? Indo para a reunião e eu fico pensando, como é que deve ser lá, né? Como é que deve... Eu já estudei mais ou menos o pessoal de lá, sei quem é que vai me entender, sei como é que as pessoas têm. Fiz o meu papel. Mas, às vezes, chega lá, coisa completamente diferente. E, normalmente, né, quando você chega amistosamente num lugar muito franco, aperto de mão, franco, isso tudo passa a ser uma coisa muito boa, muito normal. Mas, como você falou, Tonelli, como a Lívia também completou, o friozinho na barriga existe. Até aquele momento. Por quê? Porque você está focado. Toda a adrenalina entrou no seu corpo para que tudo o que você tem funcione o melhor possível naquele momento. Então, você está completamente preparado para a batalha. Sim. Esta é a verdade. Sim, os nossos antepassados estariam completamente preparados para a batalha. É a hora quando você entra, abre a porta e você entra para uma reunião e começa a cumprimentar pessoas e começa a desenvolver aquela conversa. E aí você sai assim, né? Então, o friozinho na barriga sempre vai existir. Ou quando ele deixar de existir, você deixou de ser humano, né? E você deixa de ser, você passa a ser automático, e aí, realmente, como a Lívia falou, eu não queria estar com alguém do meu lado que não tivesse esse medinho das coisas, não, porque é complicado, né? Alguém que não tem medo de nada é muito difícil. Sim, com certeza. E aí tem aquela questão também. Então, vou começar, sei lá, não jogo bem mid laner, vou começar a jogar só mid. 12 horas por dia jogando mid. 12 horas por dia jogando com certo campeão. 12 horas por dia fazendo relatório. 12 horas por dia... Cara, não é assim que vai resolver o negócio, tá? Para alcançar a vitória no League of Legends, para dominar a sua vida profissional, não precisa, ou melhor, não é o caminho ficar só praticando e melhorando a habilidade técnica o dia inteiro, o tempo todo. Às vezes, claro, às vezes não. Sempre você tem que estar melhorando as habilidades técnicas também, né? Junto das comportamentais. A gente é, que nem a gente falou, ser humano, a gente precisa de um pouco de tudo, não é uma máquina só. Agora, só habilidade técnica o tempo todo não vai te fazer sair, nossa, alcançar a performance gigantesca, tá? Então, se você não sentar para analisar as habilidades, as suas próprias habilidades comportamentais e técnicas,
você vai ficar caindo nos mesmos erros, né? Você vai ficar meio que, tipo, digerindo a mesma coisa ali, tipo, não vai patinar, não vai sair exatamente do lugar e talvez não consiga atingir a vitória no LoL e também, claro, na vida profissional. Então, aí entram também as habilidades comportamentais, porque analisar-se a si mesmo, né? Parece, é até um pleonasmo, né? Mas se analisar, se autoanalisar, é uma coisa que você faz de acordo com as habilidades comportamentais, porque isso vem de planejamento, isso vem de entendimento de o que está acontecendo, de qual é o cenário bom, de onde você quer chegar, de como que você vai traçar uma meta, um objetivo, isso, de novo, também é planejamento estratégico, de como que você tomou decisão, de como você se enxerga, de como você se comunica, tudo isso é habilidade comportamental, sabe? Inclusive, se você vê no final do CBLOL, que teve agora, esse final de semana aí, né, da data da gravação, que a gente está fazendo ao vivo, mas que eventualmente vai ficar em algum lugar da internet, né? Então, por isso que eu falo gravação. Se você for ver isso, cara, tipo, todo mundo fala de resiliência, com a palavra resiliência mesmo. Todos os técnicos falam, não, a gente é um time resiliente, a gente não vai cair numa melhor de 5 aleatoriamente, sabe? E isso é um profissional, porque o jogador profissional, a profissão dele, de novo, óbvio, mas a profissão do jogador profissional é ser jogador profissional. É jogar muito, muito bem, se manter no alto nível, se manter na alta performance, né? Então aí as habilidades comportamentais, elas entram demais também. E uma outra expressão, Lívia, que você pode até explicar melhor o que é a maneira correta, aí sim, de você ir controlando esses medos, porque esses medos, eles são talvez uma falta de preparação, né? É natural, mas quanto mais você estiver preparado, menos você vai ter essa ansiedade, esse receio. Então, você que, né, que tem esse know-how, esse conhecimento psicológico, existe a tal da expressão da curva de aprendizado. O que é exatamente uma curva de aprendizado e o que o pessoal pode fazer para melhorar essa curva de aprendizado, não ficar, tipo, empacado demais, talvez, num lugar só? Sim. Pronto, eu ia só, antes disso, falar 2 pontos que você falou que foram muito importantes, que é, claro, primeiro, né, que a preparação, eu não acho que ela tira o medo, mas acho que ela impede que você paralise, sabe? Porque o medo vai estar ali, mas tem uma diferença entre ter medo e fazer, ou ter medo e paralisar. Dá pra trás, falar, não consigo, não tem como. Entendeu? Aí são 2 coisas bem diferentes. Porque você ter medo e fazer é tipo, tudo, é o máximo. Agora você ter medo e dar pra trás, aí a gente, tipo, eita, vamos ver aqui esse medo, que ele não tá tão funcional assim, né? Então, sim. isso é um ponto. Acho que a preparação faz que você tenha medo e vá com medo mesmo. E outro ponto sobre a autoanálise, que é muito importante, porque assim, ó, tem gente que está assistindo essa conversa e pode estar pensando assim, ó, muito bonito essa conversa de vocês, mas eu treino e não melhoro. Não estou melhorando. E aí, o que é que isso pode ser? Isso, às vezes, pode ser a falta de uma autoanálise. Tá entendendo? Porque o que acontece? Não adianta só você errar e falar, tipo, beleza, tô errando, ótimo. Não é isso. É tipo, estou errando e estou analisando os meus erros. Estou voltando e pensando o que foi que eu fiz que deu errado, o que eu posso fazer para não acontecer de novo, como é que eu posso impedir que aconteça. Então, por exemplo, ó, dentro da psicologia, especialmente a parte comportamental, tem uma besteirinha que a gente faz, mas que é assim, ó, milagrosa, que é, vamos dizer que a pessoa tem um tipo de comportamento que não é muito bom, sempre erra em tal coisa. Ou então, sei lá, vou dar um exemplo mais simples ainda. Sempre quer comer doce. Come doce descontroladamente. E o que é que eu peço pra galera fazer? Cara, anota quando tu comer doce. E anota o que aconteceu logo antes e o que aconteceu logo depois. Pra ver se a gente encontra um padrão de comportamento. Algo que se repete. E aí que tá o ponto do gato. Que a pessoa fala, rapaz, sempre que eu comi doce quando eu não devia, é porque eu tava chateada. Sempre que eu comi doce quando eu não devia, é porque não tinha comida pronta em casa. Sempre quando eu comi doce quando eu não devia, é porque não sei o quê. Ou seja, a pessoa observa que existe um padrão de comportamento, ou seja, algo que pode ser um gatilho para esse comportamento que não é saudável. E a ideia é que a gente encontre uma saída antes de bater no erro, tá ligado? Então, por exemplo, se a pessoa percebe que ela sempre joga no automatismo, por que isso está acontecendo? É a 5ª vez que eu vou jogar. Já não consigo mais. Ou seja, a gente sabe que isso é um gatilho, a gente sabe que isso é uma coisa que pode dar errado. Então, a gente percebe ali um padrão de comportamento. Ou então, quando eu perco, eu fico furioso, quero que o jogo se lasque, depois eu quero lascar todo mundo. Entendeu? Então, tipo assim, observar os padrões de comportamento. E quando a gente observa, procura o que é que se repete, e a partir disso tenta criar uma saída, uma parada, algo que impeça aquilo de acontecer de novo. Então, isso é um ponto. Para finalmente chegar na tua pergunta, no que tu tinha comentado, né? Que, tipo assim, é normal que esses medos aconteçam, é normal que tenha isso. É importante que a gente faça essa autoanálise para impedir que esses erros aconteçam, enfim, de forma repetitiva, né? E que a gente tenha essa atenção e, claro, né? Normal, vai acontecer, faz parte, mas não fazer do erro também é uma banalidade. Tipo assim, errei, tá bom, é isso mesmo, é bom que eu tô aprendendo.
Não, assim, né? Calma, também não é esse outro extremo, mas de que a gente está errando, mas que a gente está buscando essa autoanálise para evitar que o erro aconteça novamente. Entendeu? Sim, com certeza. É muito bom. Você tava falando, eu tava pensando, eu tô nesse processo exatamente agora. Porque o que acontece? O meu maior problema, digamos assim, aí, não tem nada a ver com profissional nem LOL, mas a gente sempre fala que a habilidade comportamental também serve para tudo na vida pessoal. E na minha vida pessoal eu tenho um problema, digamos assim, uma dificuldade, que é roer unhas. Eu sou o cara que rói unhas há anos. Eu sei que não é bom, eu sei que não é uma coisa que não é legal e tudo mais. E eu tava conversando com a minha namorada recentemente, falei, não, agora vai, agora eu não vou fazer alguma coisa e tal, só que não adiantava para mim, eu vou passar coisas, bases, não adianta, para mim não funciona. Só que o que para mim tá funcionando muito, assim, primeiro é se tornar mais consciente, né? Isso. E aí, exatamente eu tava fazendo isso, só que eu não tava anotando, eu vou até começar a anotar. Mas por que aconteceu? O que aconteceu? Eu tava impaciente, eu tava com medo de alguma coisa, eu tava vendo alguma coisa que eu tava muito intrigado, o que tava rolando? Por que eu tava fazendo isso? Né? E tem dado certo, assim, claro que ainda não tô 100% livre, mas é um processo que, né, a gente fala numa curva de aprendizado, é uma coisa que é um desenvolvimento e que com certeza até para isso as habilidades comportamentais me ajudam nesse tipo de planejamento, nesse tipo não, até eu, quando eu era criança, eu ruía unha também. Quando eu era bem pequena, aí eu ruía unha. Aí foi que foi me ajudando, por exemplo, algumas coisas, né, de que eu fui fazendo, que eu fui observando, por exemplo, quando eu ruía a unha, né, eu não pintava a unha, porque era tão pequena e tão feia que eu falava, não, deixa eu Sendo que, aí, tinha uma época que minha mãe chamou uma manicure pra ir lá pra casa e ela fazia as unhas da gente. Aí a mãe, não, minha filha, faça, não sei o quê. Aí quando eu fazia, eu via ela bonita, eu falava, Marquinhos, eu fico com pena de roer, entendeu? Eu fico fazendo isso aqui, sabe? Encontrando estratégias, coisas que fazem a gente chegar perto do erro, mas se afastar, né? De, tipo assim, encontrar o outro caminho, tipo assim, beleza. Eu sempre vou a um quando eu tô irritado. Então, beleza, quando eu me perceber irritado, eu vou fazer outra coisa antes que me dê vontade de roer a unha. Eu vou, sei lá, ouvir uma música, vou comer não sei o quê, vou fazer outra coisa. Ou seja, buscar estratégias mais criativas para quando a gente tem aquele problema. E aí, com o tempo, a gente vai desensibilizando, né? Sim, é exatamente isso. Eu tenho essa. Agora eu tô no momento de ser mais consciente, eu tento também fazer uma coisa ali para ficar mais tranquilo. Então, voltando ao ponto, é assim que você vai evoluir tanto a habilidade comportamental quanto a habilidade no LoL, conseguir mais vitórias, dominar a sua vida profissional e principalmente, né, conseguir diminuir esse medo, ou então, não diminuir esse medo, mas como a Lívia muito bem trouxe, avançar, mesmo com o medo, né? Não ficar paralisado, não ficar ali completamente em choque porque caiu numa lane que tá errada, ou porque uma outra coisa também, nossa, estou jogando contra diamante. Não, nossa, o cara é diamante. Eu falo, meu, eu quero ser diamante, dá mais dano? Ele tem mais vida? Não tem, é a mesma coisa que você. Talvez ele tenha escolhas melhores que as suas, mas é a mesma coisa que você. Daí, tipo, eu fico louco quando alguém fica com esse medo de jogar contra alguém de elo maior. Tipo, a gente tem que ver isso como um aprendizado muito grande, não com medo. Faz o seu, tal, tenta desbancar o cara. Aí você vai ver, pô, o cara é melhor que eu mesmo. E isso vai até te dar uma vontade a mais para persistir ali. E não só isso. Evoluindo também. E só para explicar rapidinho, Lívia, antes de você conversar, de você falar aí, o Décio de novo, né, tá com o negócio dele da internet, mas a gente vai voltando, ele tá tudo certo. Eventualmente ele aparece aqui de novo, vamos que vamos. Pode falar, por favor. Não, eu ia falar assim, às vezes a gente é tão focado em ganhar, sabe, que tem gente que faz assim, sei lá, às vezes nas competições de balé, que eu tava falando, nas competições de dança, né, tem gente que vai competir com outro, e aí tenta fazer algo pro outro não ser tão bom, tipo assim, eu sei que essa academia é melhor do que a minha, então eu vou lá e vou rasgar a fantasia da outra menina. Vou botar não sei o que no sapato da menina. Não sei o que. Sendo que aí, imagina, você pega, faz uma coisa ruim, a pessoa que era boa se torna mal e você ganha. Cara, não tem o gosto, porque você não ganhou de uma pessoa melhor que você. Tá entendendo? O gosto é quando você vê uma pessoa, tipo assim, putz, eu acho que essa pessoa é melhor que eu. E aí você ganha dela quando ela tem a oportunidade, quando é uma competição justa e ela consegue fazer aquele negócio, você fica assim, caraca, eu ganhei de uma pessoa realmente melhor que eu, sabe? Então, assim, não faz nem sentido. A gente quer jogar com uma pessoa que é pior que a gente. É só, tipo, alimentar o nosso ego e falar, eu tô ganhando. Tá, mas tá ganhando de uma criança, de uma pessoa que não é tão boa como você. Tipo assim, qual é a vantagem? Que adianta, né? O sabor, tá entendendo disso? Sim, não, o que adianta, exatamente. Décio está de volta mais uma vez, Décio, e agora eu queria que você, inclusive, deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando, né? Para que a próxima vez que, de repente, essa pessoa sentir um receio de não ir bem
não desempenhar bem no League of Legends, ou na vida profissional, ou até na vida pessoal em alguma coisa, né? Para que a pessoa possa se lembrar de que experiências são fundamentais para que você consiga afiar e melhorar e evoluir cada vez mais as suas habilidades. Então, já arrumando aí para o finalzinho do Skill Podcast ao vivo, deixa uma mensagem para esse pessoal, né, sobre essa situação, sobre essa característica. Olha, a mensagem que eu diria é a seguinte, olha, não seja tão severo com você. Não seja tão severo. Ninguém chegou lá no topo de helicóptero. Ninguém chegou lá no topo sem muita luta, sabe? Sem muitas perdas, sem doer muito, ter passado por situações difíceis, onde você se sente, às vezes, ridicularizado. Mas não seja tão severo com você. Faz parte do processo, Acho que eu deixaria eu sofri muito, eu passei por muitas coisas difíceis para chegar onde eu cheguei. E ainda vou passar por mais. E eu estou disposto a passar por mais, porque eu estou disposto a chegar onde eu quero chegar. Isso é que é o mais importante. É isso, com certeza. E Lívia, mesma coisa, deixa uma mensagem para esse pessoal. A minha mensagem, né, que até falando sobre a curva de aprendizagem, né, que é esse processo da pessoa se desenvolvendo ao longo dos desafios que ela tem, cara, não tenha medo de ser um bom iniciante. Não queira começar sendo um bom profissional, porque ninguém começa sendo um bom profissional. Seja um bom iniciante, seja uma boa pessoa que está começando, que já é maravilhoso. Com certeza. Então é isso. A gente agradece muito mais uma vez a presença de todo mundo, né? Agradece o Décio que foi, voltou, mas você vê como que as coisas têm caprichos. A hora da internet, ele já falou, deixou o salve dele, enfim, muito obrigado, Décio, muito obrigado, Lívia, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, muito obrigado, Felipinho lançou, que eu tô bonito hoje, que é isso? Muito obrigado pelo seu elogio, tá? Estamos todos garbosos, eu diria, e não tenha medo de errar. Ou melhor, conheça seu medo, né? Medo você vai ter, no sentido de não ter medo de tá ali, tá tudo bem, vai que vai. Independente do que aconteça, as habilidades comportamentais que você pratica no League of Legends vão, com certeza, ser essenciais e te auxiliar e te fazer alcançar mais vitórias no League of Legends e também dominar a sua vida profissional, beleza? Então, não se esqueça também de seguir os canais aqui da GG Educate, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram e tudo mais, enfim, sempre nos siga e tem conteúdo toda semana. Um grande abraço